Eu estou propondo aos amados, principalmente os que estão aqui na igreja, que quando nós começarmos a meditar na palavra, que você não feche ela, não guarde ela, não jogue debaixo do banco, não fique navegando em outras coisas a não ser nas Escrituras Sagradas. Queridos, nós como cristãos devemos ter honra e alegria, nós somos honrados e devemos ter alegria de poder ler a palavra e de termos a liberdade de ouvir essa palavra. E quando eu medito nas Escrituras, coisas maravilhosas, tremendas, elas são realizadas. Ainda que não seja nesse momento aqui, mas essa palavra, ela sempre vai ser alimento para a tua vida espiritual. Então, é importante que eu e você manuseemos ela, que nós venhamos conhecer. Eu tenho desafiado a igreja, falado à igreja, da importância de nós, como cristãos, podermos ler as Escrituras Sagradas, não ter só como um livro, mas ter como um livro sagrado, que é de suma importância que eu venha ler. É importante você conhecer a palavra de Deus, é muito importante. Então eu quero compartilhar hoje uma palavra com a igreja, no primeiro livro da Bíblia, que é o Gênesis. Gênesis é começo, primeiro livro da Bíblia, capítulo 12, e nós já sabemos, a grande maioria das pessoas, que nós falaremos do Abrão, no capítulo 12 do Gênesis. E um sujeito, quando estivermos lendo na ministração da palavra, nós falaremos algumas coisas bem rápidas sobre ele, mas não é a ênfase aqui, mas nós falaremos um pouquinho sobre ele, até porque ele é o sujeito a ser comentado aqui. Agora eu quero fazer uma pergunta, você tem liberdade para fazê-lo, para se manifestar ou não? Eu vou fazer essa pergunta, e depois você vai entender por quê. Quem aqui, de alguma forma, no tempo da sua vida cristã, já foi abençoado? A grande maioria de nós já fomos abençoados. A grande maioria. Há um hino muito antigo, eu procurei ali no meu celular, e uma das estrofes dele, que conta as bênçãos. Aí o cantor, que é da harpa cristã, ele fala assim: conta as bênçãos, dize quantas são recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez e verás, surpreso, quanto Deus já fez. Conta as bênçãos, conta as bênçãos, conta as bênçãos. Em uma frase aqui ele fala assim: e você não duvidará. Pode ter pessoas aqui na igreja ou em casa que está começando a sua jornada com Cristo. Não tem talvez entendimento do que é o Gênesis, do que é Abrão. Não tenha, ninguém começou a sua jornada com Cristo agora, mas já pode dizer: eu fui abençoado, eu fui abençoada. Em algum momento da minha história, Deus, Ele foi comigo, Ele cuidou de mim, Ele me assistiu, Ele foi o meu abençoador. Graças a Deus, eu olho para a igreja e vejo quantas bênçãos Deus já fez. E eu engrandeço a Deus por isso.
Então a palavra do Senhor no Gênesis, capítulo 12, eu vou ler do 1 ao 3, e nós vamos falar sobre bênção. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Queridos, o contexto das Escrituras Sagradas, deixa eu orar. Senhor, em nome de Jesus, fala conosco, fala com a tua igreja, fala com o teu povo, ministra cada coração, ministra aos nossos corações, que nós sejamos o canal desta bênção, nesta noite, neste lugar, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados, a expressão aqui, ser uma bênção, ela, do hebraico, ela não tem um sentido. Por isso que eu te perguntei antes, quem já foi abençoado? E agora você vai entender por quê. O sentido dela não é de ter a bênção. O sentido é de ser uma bênção, que há uma diferença. Você ter a bênção e você ser uma bênção. Ter a bênção, eu nem quis olhar quem não levantou a mão, mas entendi aqui mais ou menos que quase todos, se não todos, levantaram as mãos e disse: eu fui abençoado, então você tem uma bênção. E aqui Abraão, ele está dizendo para ele: você tem a bênção, então agora você vai ser uma bênção. Então, ser uma bênção é no sentido assim: você é uma bênção, então você tem a bênção, então tudo que você tem, você entrega para Deus. Aí você pergunta assim: como assim, pastor, entregar tudo? Tem uma música, eu não lembro se nós cantamos aqui, mas ela está por aí, que fala assim: te dou meu coração e tudo que há em mim. Então é muito bonito isso, né? Muito poético eu cantar isso, mas eu preciso viver isso. Eu preciso dar o meu coração e viver que eu estou dando tudo a Ele. Então, queridos, as bênçãos do Senhor, elas passarão por nós, porque nós dissemos aqui: eu fui abençoado. Então a bênção de Deus, ela passa por mim, passa por você, ela passa por nós. Nós somos o canal desta bênção, que Deus usa, ou se não for o canal, o receptáculo dela, que nós recebemos, e essa bênção ela não pode ficar em nós. Nós, como filhos de Deus, é isso que ele está falando para Abraão, que ele chama ele: cara, você vai sair daqui de uma terra, da tua parentela, do conforto da tua casa, de tudo que você tem, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Naquela época, queridos, não tinha nada, não tinha Google navegador, não tinha o outro que usamos, os aplicativos de navegação, nada. E ele tinha nem a terra, ele sabia para onde ele ia. E Deus falou: sai daí, sai da tua parentela. E ele fala assim: e eu te abençoarei, e abençoarei todos os que te abençoarem, e farei de ti um homem grande. Ele fala isso no 3, ele fala assim: e será todas as famílias da terra benditas através da sua vida. Pensa no negócio, o cara vai sair de casa sem lugar para ir, Deus ainda mostraria, e mostra, não é essa a ênfase. Mas, queridos, nós,
como Abraão, nós devemos ser este canal que leva as bênçãos do Senhor. Então ele está falando para o Abraão: sê tu uma bênção. E ele está dizendo para o Romero, ele está dizendo para você, ele está dizendo para a igreja: sê tu uma bênção. Seja uma bênção. Onde você estiver. Ele não tinha o lugar para onde ir. Deus não falou para ele. Mas, queridos, a bênção do Senhor em nossas vidas, nós falamos para Deus que nós fomos abençoados a partir do momento que nós recebemos a bênção. Então nós somos esse receptáculo da bênção de Deus, para ficar melhor, o recipiente. Nós recebemos, então nós devemos levar isso adiante, à frente. É isso que Deus está falando para Abraão. Nós não podemos ser como crianças mimadas, que, meus irmãos, às vezes passa a vida inteira de braços cruzados, boca fechada, parado, sentado na poltrona, cinto de segurança afivelado. Eu sou a bênção, eu recebi a bênção, mas a minha produção é quase nada. Ninguém sabe que eu sou crente, ninguém. Ah, pastor, mas você não está vendo que agora os crentes são isso, são aquilo, e daí? Nós devemos ser esse testemunho, queridos, porque Deus nos deu esse privilégio. Então, Abrão, ele saiu e ele sabia que ele enfrentaria o grande teste da fé dele. Queridos, pensa nos dias de hoje. Sai daqui e vai para um lugar que eu te mostrarei. Pega aí a pista e vai. E eu vou te mostrar para onde você vai parar, que lugar que você vai estacionar. O cara obedeceu. Então, amados, Deus, nesse momento, Ele encontrou o homem para o propósito dEle. Eu penso que é isso que Ele está querendo em nós. Que Ele acha em mim e em você um homem, uma mulher, para o propósito dEle. Ele viveu fortes tensões por fazer a vontade de Deus. Nós sabemos, começa aqui mesmo, a partir do 12, tenso, meus irmãos, a vida dele. Tenso, mas o Senhor chamou ele para ser uma bênção. E ele saiu para fazer a coisa mais importante, talvez da vida dele, e talvez a mais importante da nossa vida. É nós sermos essa bênção. É nós sermos essa água que vai sendo levada, e onde ela passa, ela limpa, porque é água limpa. A água parada, já disse aqui, é doença, é chikungunya, é pernilongo, é negócio fede. Mas quando essa água ela passa através das nossas vidas, ela vai passando e ela vai levando vida, ela vai levando ânimo, ela vai levando transformação, ela vai levando frutos, ela vai levando conversão, ela vai levando a graça, ela vai levando o amor, ela vai levando a expressão da palavra de Deus, a grande expressão da palavra de Deus. Nós precisamos olhar e sabermos que nós somos esse canal da bênção do Senhor. Então, amados, através do Abraão, todos os povos da terra receberiam essas bênçãos. Quem é que sabe, se não é através de nós, dessa igreja,
cito o nome, Igreja Evangélica de Pinheiros, em Indaiatuba, que o Senhor não queira nos usar para que esta cidade possa ser alcançada, se não na totalidade, mas que nós possamos alcançar pelo menos um grupo e fortalecer esse grupo na presença de Deus. Amém, amados? Então, amados, Deus, Ele faz isso. Ele nos constitui como um canal para que possamos levar as bênçãos de Deus. Ele constituiu Abrão como um homem que levaria as bênçãos de Deus. E a palavra fala a todos os povos da terra. Ele falou que todos seriam benditos através daquilo que ele levaria. Amados, nós precisamos desse despertamento, entendendo que nós somos os que Deus escolheu. Não pense você, não pense nós, queridos, que serão outros, porque Deus, Ele nos escolheu, e Ele nos escolheu com esse propósito, para que possamos ser esse canal da bênção dEle. E Ele fala, ser uma bênção, seja uma bênção, sejamos uma bênção para a glória de Deus Pai. Eu te disse para ficar com a palavra aberta, a Bíblia, abra em Provérbios capítulo 10, o verso 6, eu vou ler para a igreja. Provérbios 10, versículo 6. E ele fala assim, bênçãos. Olha que coisa impressionante, está falando no plural. Bênçãos há sobre a cabeça do justo. Bênçãos há sobre a cabeça do justo. Mas a violência cobre a boca dos ímpios. O que Salomão está dizendo aqui? Ele está apresentando um contraste entre o justo, e ele está mostrando o que sai do ímpio. O que acontece com o justo, que é aquele que se apresenta diante de Deus, e Deus o considera puro, justo, justificado, escolhido, levantado por Deus. Então o Salomão está dizendo aqui, que há um contraste, há, meus irmãos, uma separação, há uma barra de separação, que paira entre o justo e sobre o ímpio. Ele fala que sobre o justo há a bênção de Deus. Sobre a cabeça do justo há a bênção. Os dias são difíceis, você é abençoado. Você é abençoado. Mas é muita luta, você é abençoado. Está tudo polarizado, você é abençoado. Você é abençoado. Porque a palavra está dizendo que nós somos, que nós temos esse privilégio. Então, amados, mas ele fala que o outro, o que emana do ímpio, é um mau cheiro. Não é coisa boa. Essa semana eu ouvi, mais de uma vez de pessoas sobre o homem mau. Eu lembrei de uma frase do pastor Walter, ele falava assim, pastor, às vezes o bode sai, mas o cheiro fica. Essa é a figura do homem mau, né? Coisa ruim é esta. Então, o justo, ele é considerado, ele é apresentado diante de Deus, e ele é uma bênção. O Salomão está falando aqui. Agora, eu sou uma bênção para quê? Queridos, usando esse copo mesmo, se ele estivesse aqui lacrado, agora está aberto,
eu não abrisse, tirasse o lacre, essa água ela ia ser um enfeite aqui em cima dessa mesa, não servia para nada. E assim, muitas vezes, nós recebemos da parte do Senhor e ficamos com aquilo, fica uma água sem uso. Eu estou lá no meu vizinho, ninguém sabe que eu sou crente. Eu estou lá no meu trabalho, ninguém sabe que eu sou crente. Eu estou lá na faculdade, ninguém sabe que eu sou crente. Eu estou no colégio, ninguém sabe que eu sou crente. Eu estou no pré-primário, ninguém sabe que eu sou crente. Ninguém sabe. Então, se eu recebo a bênção de Deus, queridos, eu posso e devo ser um canal da bênção de Deus, um abençoador. Eu disse aqui no começo que os grandes avivalistas todos começaram por uma pessoa, uma. Às vezes você fica procurando movimento para lá, para acolá, talvez o movimento seja ali e vai. O movimento seja ali e vai. E daí? Então, meus amados, a palavra do Senhor, ela tem nos ensinado isso e tem nos dado o privilégio de pensar sobre isso. O apóstolo Paulo, abra aí por favor, no livro de Efésios, capítulo 1. Ele escrevendo, capítulo 1 de Efésios, ele escrevendo a esta igreja, ele está dizendo assim, no versículo 3, bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Preste atenção. Ele está dizendo assim, que Cristo nos abençoou com todas as bênçãos celestiais. Ele está dizendo que as bênçãos, elas não são só nesse nível aqui. Que nós temos também da parte de Deus, bênçãos que são celestiais. Ele está dizendo assim, nenhuma coisa boa está faltando para o Filho de Deus. Nenhuma coisa, nada está faltando. Nada. Numa linguagem moderna, ele poderia dizer assim, tudo está conectado. Está conectado o reino aqui e o reino celestial. Tudo está conectado. Deus não tem deixado faltar nada. E nada para você. É o que o Paulo está enxergando aqui. Então, meus irmãos, essas bênçãos, quando você lê o capítulo 3 aqui, todo o contexto, não vou falar sobre isso, mas ele está escolhendo aqui esta igreja para falar isso, e hoje nós somos os destinatários dessa leitura bíblica do capítulo 3, do capítulo 1, versículo 3 de Efésios. Quem são? Somos nós. Quem está recebendo? Eu, você. Agora, eu e você também amanhã ou hoje mesmo deveremos entender o que é que nós vamos fazer com ela. O que é que eu vou fazer com essa palavra? Então, meus amados, eles receberam essa bênção. Paulo identifica o doador é Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, Paulo está dizendo, tudo vem de Cristo. Tudo está em Cristo. Tudo. Não tem nada que não seja dele. E ele escreve à igreja que estava em Roma, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas.
todas. Então Paulo está dizendo, o Senhor é o doador de vocês. Quem recebeu essa orientação foi a igreja de Éfeso. Hoje a igreja congregada aqui, congregada lá, está recebendo essa orientação. Só Cristo, queridos, Cristo, volto lá aos Romanos, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. A ele seja a glória. Cristo é o abençoador da nossa vida. Nós somos os destinatários desta carta. O que estamos recebendo, o privilégio de entender o que é ser uma bênção. Ser uma bênção não é para dizer, você sair para todo lado aí, né? Eu sou uma bênção, você é uma bênção. E daí? Ai, como Deus tem sido bom com você, e daí? E o que você tem feito com o que Ele tem te dado? Nós precisamos, queridos, no entendimento aqui que o Senhor fala para Abrão. Nós recebemos a bênção e nós precisamos levar essa bênção onde quer que nós estejamos. Você precisa ser uma bênção. Nós, como igreja, você, como igreja, precisa experimentar qual é a vontade de Deus para a sua vida. O que é que Romanos 12 fala? 1, 2 e 3. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável vontade de Deus. Aí ele fala assim, não, vou usar a palavra, não se molde a esse mundo. Querido, querida, deixa eu te falar uma coisa, não se molde ao mundo. Pastor, hoje não sei quem falou isso para mim hoje de manhã, mas todo mundo está fazendo, e daí? Nós não somos todo mundo. Nós somos luz e somos sal na terra. Foi com a sobrinha minha dos Estados Unidos, que mora lá. Foi com ela que eu falei agora à tarde. E ela falando do desafio da cultura. Agora nós como igreja, irmãos, devemos olhar para esta palavra. E o Senhor fala assim, não se amolde. Mas todo mundo está fazendo igual. E o Paulo está falando, não se amolde ao padrão do mundo. Porque você é de Deus. Você é filho, você é filha. Nós somos a igreja que Ele libertou, que Ele tem abençoado. E que Ele disse, sê tu uma bênção. É isso que Ele está dizendo. Não se amolde a esse padrão mundano. Não se amolde. Mas todo mundo está indo, e daí? Queridos, é isso que nós não pensamos. Mas se estiver indo para o buraco, isso é coisa mais antiga, você pula atrás. O cara pulou no buraco, você vai e pula atrás? Duvido que pule, duvido, ninguém pula. Nós temos que escolher a vida, escolher a palavra, escolher ser bem-aventurado, escolher ser uma bênção e transmitir e levar e ser esse canal da bênção do Senhor em nome de Jesus, porque foi para isso que Deus nos chamou.
Você, lá no lugar que você está, precisa produzir. Para a glória de Deus. Porque Deus nos chamou para isso. O Abrão, queridos, a história dele não é só das maravilhas, mas tamanha foi por obediência a Deus. Ele é o pai dos filhos de Deus. Na fé, ele é o nosso pai. Por obediência, por ter obedecido o que a palavra de Deus diz: "Se tu uma bênção". Então eu estou te dizendo nessa noite: se tu uma bênção. Seja esse canal, onde você for, leve essa bênção, expresse o amor de Cristo, testemunhe da obra que o Senhor tem feito na tua vida, testemunhe do poder de Deus, testemunhe do que Ele fez, testemunhe, edifique outra pessoa com a palavra, seja esse canal, seja uma bênção. É desafiador para nós, irmãos, é desafiador, mas seja esse canal de bênção. Se você, pastor, eu não sei como nem fazer isso, ore. Queridos, tudo na nossa vida tem que começar com oração. Não tem como começar de outra forma. Não vai sair aí desavisadamente, fazendo de qualquer jeito. Ore. Deus, eu quero ser isso que a palavra de Deus está dizendo para mim ser. Eu me apresento aqui, mas me ajuda. Me ajuda, eu quero seguir. Eu quero ser produtivo, eu quero ser produtiva. Me ajuda aqui. Difícil, é. Só que é maravilhoso, irmãos, quando nós podemos abrir nossa boca e ser esse canal da bênção de Deus. Se tu uma bênção. E Paulo termina que nós recebemos elas em Deus. Nós recebemos tudo aqui e nas regiões celestiais. Aleluias. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Porque nós podemos sair daqui com essa certeza que Deus tem nos abençoado, que Ele tem nos dado, mas também desafiados, que Ele tem dado, não para que você guarde dentro do copo, pega um durex e lacra esse copo. Não é para isso. Não é para isso. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.